Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu naturalmente sabia que o Luan estava estudando para padre. Já fazia tempo que ele estava no seminário na região norte do Paraná. Na verdade, chegamos a estudar juntos antes dele entrar lá para esse seminário, até porque seus pais também moravam na nossa rua. Mas depois que ele começou a estudar para ser padre, a gente meio que perdeu o contato. De vez em quando, ele vinha visitar os pais, mas era difícil a gente se ver. Eu, inclusive, quando soube que ele iria ser padre, pensei comigo mesma, puxa, que desperdício, um rapaz tão bonito. A verdade é que éramos pessoas muito diferentes. O Luan sempre foi o bom moço, o filho da mamãe, enquanto eu costumava me misturar com pessoas assim, mais bagunceiras. Gostava de baladas, de frequentar lanchonetes. Por conta disso, inclusive, eu tinha consciência de que a minha fama não era muito boa ali no bairro. Minha mãe, por exemplo, já tinha até desistido de me dar conselhos, porque sabia que tudo que ela falava entrava por um ouvido e saía pelo outro. E naquele domingo, eu acabei encontrando o Luan no mercado que tinha perto de casa. Eu já sabia que ele viria para Curitiba, porque minha mãe já tinha comentado, mas não sabia que seria exatamente naquele dia. E também não sei o que me deu para me aproximar dele e puxar conversa, até porque, repito, nem tínhamos assim muita intimidade. Perguntei como ele estava se saindo, se ainda estava estudando lá no seminário, e ele confirmou. Falou que ia ficar ali na casa dos pais até a quinta-feira da semana seguinte. E nessa hora eu falei, puxa, a gente podia combinar de fazer alguma coisa antes de você ir embora. O que você acha? Claro, Janaína, por que não? Mas você está pensando em fazer o quê? Ah, não sei, Lua, qualquer coisa. A gente podia ir no parque, por exemplo. Hoje à tarde, você vai fazer o quê? Imagine, eu convidando um seminarista para dar uma volta no parque. Acho que a gente nem tinha muito assunto para conversar. Não sei o que deu em mim. De repente, já tinha feito convite. Nos encontramos ali no corredor do mercado. Aí eu o observei assim durante algum tempo e deu vontade de puxar a conversa. Tínhamos crescido naquela mesma rua. Tínhamos estudado na mesma escola. E de repente, ele teve aquela ideia, né, de querer entrar no seminário. Quer dizer, com certeza, alguém tinha enfiado essa ideia na cabeça dele. E verdade seja dita, ele estava tão bonito. Enfim, ele disse que ia tentar pegar o carro do pai para irmos ao parque e que depois me procuraria ali em casa. Na verdade, nem fiquei com muita expectativa, até porque convenhamos, né? O que poderia acontecer demais entre nós dois? Absolutamente nada. Pelo menos foi o que eu imaginei. Só mesmo conversar. Enfim, ele nem devia saber da minha fama ali, naquele bairro, até porque vinha para cá tão pouco, né? Aliás, se a mãe dele soubesse que ele ia sair comigo, com certeza ia dar o contra, por medo de eu desencaminhar o seu filho. Bom, resumindo, acabamos não indo ao parque, mas depois nos encontramos ali mesmo na rua para conversar um pouco e acabamos numa pracinha que tinha ali perto, onde o pessoal costumava jogar bola à tarde. Ficamos ali sentados, olhando o jogo e conversando, até que pelas tantas eu perguntei, mas Luan, me conta, você continua firme naquela história de se tornar padre? Você nunca pensou em namorar, casar, ter filhos? Olha, Janaína, para ser bem sincero, já pensei sim, viu? Até por isso, várias vezes, eu inclusive quase joguei tudo pro alto. Sério? Olha que se você largasse o seminário, a gente podia até namorar. Já pensou? Eu e você namorando? Eu falei aquilo assim, meio de brincadeira, mas senti que ele ficou sem jeito. Não devia estar esperando aquele tipo de comentário. E para ajudar,
Uma vizinha nossa passou ali na rua, bem naquele momento. Aí olhou assim para mim, depois olhou pro Luan e fez aquele comentário. Namorado novo, Janaína? Sabe aquele tipo de pessoa assim, venenosa? Eu só fiz a cara assim de quem não tinha gostado do que ela tinha dito, mas não comentei nada. Aliás, comentário completamente desnecessário, porque naturalmente ela sabia que o Luan estava estudando lá no seminário, já que conhecia a família dele. Fiquei até imaginando que ela ia contar para a mãe dele que tinha nos visto juntos ali, conversando. E com certeza a mãe dele não ia gostar. Tinha gente que achava que eu era assim uma menina meio espevitada demais, pelo fato de ser muito namoradeira, gostar de baladas e enfim. Eu, inclusive, fiquei com vontade até de chamar o Luan para a gente tomar alguma coisa, mas era certeza que ele não ia. Enfim, continuei naquele assunto, perguntei quando tinha sido a última vez que ele tinha beijado uma menina, e ele falou que nem lembrava, mas que já fazia muito tempo. E eu aproveitei a deixa e perguntei, mas você não sente vontade? Aliás, me desculpa a minha pergunta, mas você já foi pra cama com alguma garota? Não me diga que você ainda é virgem, porque eu não vou acreditar. Aí mesmo é que ele ficou todo encabulado. Tanto que nem respondeu. Ficou sem jeito, coitado. Olha, até me arrependi, viu? Olha, quem me escutasse falando aquelas coisas, poderia até pensar que eu estivesse querendo desencaminhar o Luan. Mas juro que não era a minha intenção. Sei lá, sempre foi meu jeito mesmo. Eu sou do tipo de pessoa que fala aquilo que vem na cabeça. Às vezes, eu falava ou até fazia alguma coisa assim, sem nenhuma segunda intenção. Mas as pessoas, claro, já ficavam pensando maldade, de certo modo. Isso até contribuía para piorar um pouco a minha fama. Reconheço que talvez tenha passado um pouco da medida. E eu digo isso porque, quando a gente foi se despedir, eu lhe dei um abraço tão apertado e depois dei um beijo assim no cantinho da boca que, repito, não era minha intenção, mas, sei lá, eu fiz para provocar, não nego, só para ver o jeito dele. Senti que nessa hora, mais do que constrangido, ele ficou nervoso. E depois eu ainda falei, antes de voltar lá pro seminário, me procura, quem sabe a gente possa sair para algum lugar aí, fazer alguma coisa interessante. Ele só disse que sim. Eu entrei em casa e ele seguiu seu rumo. A casa dos seus pais ficava bem perto da nossa. Eu ainda fiquei ali um tempo no portão, observando, ele se afastando assim, estranho. Mas até eu me senti meio perturbada por conta daquele beijinho provocativo. Fiquei ali imaginando como seria se ele realmente não estivesse no seminário. Se rolasse alguma coisa entre nós, um beijo de verdade, por exemplo, ou até algo mais. Não sei explicar o que aconteceu comigo, mas acabei ficando com aquilo na cabeça, a imagem dele. E não dava para negar que aquele jeitinho de bom moço que ele tinha, de certo modo, mexia comigo. Só Deus sabe os pensamentos que passaram pela minha mente. Na segunda-feira, a gente se viu de novo. À tardinha, ele passou ali em frente de casa e, como eu estava na janela, saí lá fora para a gente conversar. Na verdade, como eu estava sozinho em casa, não sei de onde tirei coragem e o convidei a entrar. Falei que ia preparar um café para a gente beber. Ele aceitou. Só que diferente do dia anterior, quando a gente conversou lá naquela pracinha, não nego que desta vez eu estava com a cabeça cheia de ideias. E como sempre fui uma menina assim, impulsiva, botei a chaleira no fogo, e enquanto a água fervia, me aproximei dele, passei a mão no seu rosto e, sem pensar na sua reação, repito, eu sempre fui muito impulsiva.
Quando colocava uma ideia na cabeça, eu pensava muito numa coisa. Se desse oportunidade, eu acabava fazendo. E foi isso exatamente o que aconteceu. Fiz aquele carinho no rosto dele. Ele ficou olhando para mim. E eu aproveitei o momento e pensei, agora. Colei minha boca na sua. Sabe, repito, sem pensar na consequência. Até pensei que ele fosse reagir, se retrair. Quem sabe até me empurrar, mas não. O que aconteceu foi bem o contrário. Ele correspondeu ao meu beijo. E o pior é que a gente não parou por ali. A água da chaleira ferveu e nós continuamos ali, sabe, grudados um no outro. Pena que daria pouco minha mãe chegou, porque numa dessas, quem sabe o que mais poderia ter acontecido. A minha mãe chegou e ele, todo nervoso, já foi se despedindo. Minha mãe, que me conhecia melhor do que ninguém, né, me olhou com aquela cara e depois ainda me deu uma dura. Veja bem o que você está fazendo, filha. Você não sabe que esse moço está estudando para ser padre? Claro que eu sabia, né? Todo mundo ali na rua sabia. Mas eu me fiz meio de desentendida. Ah, mãe, a gente não estava fazendo nada demais, viu? Só ia preparar um café pra gente. Café? E você quer que eu acredite nisso? Ela não chegou a ver a gente se beijando. Mas minha mãe, de boba, nunca teve nada. Deve ter desconfiado. O que eu não imaginava é que isso fosse mexer tanto com a cabeça dele. Quer dizer, mexeu comigo também, não nego. Mas para ele, era algo novo, que não acontecia todo dia. Ele mesmo falou que nem lembrava de quando tinha beijado pela última vez. Detalhe, antes de ele ir embora, eu o acompanhei até lá fora. E a gente combinou de se ver de novo no dia seguinte, só que um pouco mais cedo. Eu costumava ficar sozinha ali em casa até 6 horas da tarde, que era o horário que a mãe chegava do serviço. Olha, eu nem dormi aquela noite, só pensando no nosso próximo encontro. Resumindo, no dia seguinte, eram 4 e pouco da tarde quando ele apontou ali na frente do portão. Da janela, eu só fiz um sinal assim para que ele entrasse. Sabe quando você não consegue pensar mais nada? Eu não queria nem saber se o que eu estava fazendo era certo ou era errado. Não estava nem aí. Pelo menos não naquela hora. Sei lá, a única coisa que eu queria era me atirar nos braços do Luan e saciar aquela vontade que estava me consumindo. Abri a porta, ele entrou, eu já fui abraçando o Luan, lhe dando um beijo na boca, apertando o meu corpo contra o dele, e depois o peguei assim pela mão e o conduzi até o meu quarto. Ninguém disse absolutamente nenhuma palavra, nem ele, muito menos eu. O fato é que a gente se entregou ali, aquele momento, de um jeito que, sei lá, eu não lembrava de já ter acontecido comigo. Depois de saciado aquele desejo, fui até a cozinha preparar alguma coisa para a gente comer. E para evitar que a minha mãe nos flagrasse juntos de novo, ele foi embora mais cedo. Não sem antes trocarmos outro beijo. E ele prometer que voltaria ali em casa já no dia seguinte, no mesmo horário. Eu nunca tinha sentido nada parecido com aquilo. Tudo o que aconteceu entre nós foi tão intenso. Juro, eu não imaginei que fosse me sentir daquele modo. No dia seguinte, repetimos tudo de novo. E repito, isso mexeu tanto com esse rapaz, muito mais do que mexeu comigo, que depois que terminamos de fazer amor, ele me olhou assim sério, como se estivesse prestes a fazer uma
uma declaração bombástica, alguma coisa. E falou aquilo. Janaína, posso te fazer uma pergunta? Você estava falando sério quando falou que se eu não estivesse estudando para padre, a gente podia namorar? Sem entender a dimensão daquela pergunta, eu respondi assim, impulsivamente. Claro que sim, Lua. Por que não? Nessa hora, ele sorriu. E se eu sair do seminário? Eu acho que foi só naquela hora que eu percebi o perigo, sabe? A profundidade daquela conversa. E é claro, me assustei um pouco. Imagine, era só que faltava ele jogar tudo pro alto, esquecer a sua vocação, só por causa daquilo que tinha acontecido entre nós. Inclusive falei. Não, mas você não vai fazer isso, né? Imagine, abandona tudo só por causa de uma transa. Transa? Como assim? Pra você foi só isso? Pra mim não foi. Aliás, nem sei com que cara que eu vou chegar no seminário amanhã. Luan, também não é assim, né? Não vá tomar nenhuma decisão assim no calor do momento. Não, eu não vou fazer isso, mas, sei lá, pensei que pra você também tivesse sido uma coisa especial. Mas, Luan, eu não tô dizendo que não foi. Só acho que você não pode levar tudo assim, tão a ferro e fogo. Eu adorei o que aconteceu entre a gente, claro. Você mexe comigo, só que... Eu nem terminei a frase, mas convenhamos, né? Nem precisava. Acho que ele acabou entendendo o que eu estava querendo dizer, porque inteligente ele sempre foi. Até porque, meu Deus, sabe, era um cara muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito puro. E repito, eu acho que foi só naquele dia que eu percebi que estava brincando com fogo. Eu, inclusive, falei que achava melhor ele ir embora, até porque dali a pouco a minha mãe estaria chegando. Não seria legal que ela nos pegasse ali de novo, né, juntos. Eu senti que ele reagiu mal. Ficou estranho. Não deve ter gostado daquilo que eu falei. Só que, meu Deus do céu, o que mais que eu podia dizer? Não que eu tivesse, sei lá, pensando que ele seria capaz de abandonar o seminário por minha causa. Desistir daquele sonho. Mas vai que desse uma loucura na cabeça dele e ele fizesse isso. Meu Deus. Eu, sinceramente, não sei se conseguiria conviver com essa responsabilidade. Sem contar que a família dele ia cair de pau em cima de mim. Imagine a situação. Ele desistindo da sua vida religiosa por causa de uma menina cuja fama não era boa. Ali no bairro. A família dele jamais iria aceitar. Enfim. Nos despedimos e eu vi que ele ficou esquisito depois daquela conversa. É claro que eu não queria que as coisas ficassem daquele jeito entre nós, mas quem sabe até fosse melhor. Mesmo sabendo que posso até ter magoado. Até porque, sabe, não era minha intenção, mas, meu Deus, eu não podia deixar que ele se iludisse daquele modo. Como parecia que ele estava se iludindo. Melhor daquele jeito do que depois conviver com a culpa de tê-lo feito, tomar uma decisão intempestiva. Imagine. Se ele fizesse aquilo, sabe, saísse do seminário, a gente até poderia ficar junto, mas... sei lá, durante quanto tempo? Uma coisa é sentir atração, desejo. Outra coisa é se apaixonar. Ou mesmo tomar uma decisão assim de, sei lá, de namorar. Eu não queria ter essa responsabilidade sobre os meus ombros. O fato é que ele voltou para o seminário já no dia seguinte. Bem cedo. Sua passagem, inclusive, já estava até comprada. E a gente acabou não se vendo de novo. Não nego que fiquei com o coração apertado, pensando num milhão de coisas.
Ao mesmo tempo em que tinha medo de que aquilo acabasse mudando a cabeça dele, até de repente o fizesse tomar uma decisão que podia não ser a mais acertada, não posso negar que também sentia saudade. Não conseguia parar de pensar em nós dois. Vai entender, né? O fato é que o tempo foi passando. Ainda bem que ele não desistiu da ideia lá do seminário. Permaneceu firme na sua vocação. Eu soube disso depois, através da mãe dele, em conversas com a minha mãe. A gente até se viu outras vezes, mas nas 2 vezes seguintes que ele voltou ali para visitar os pais, nunca mais aconteceu nada entre nós. Achei até melhor assim, para que possamos guardar para sempre somente as boas recordações daquilo que aconteceu. Aliás, eu acabei até mudando um pouco o meu comportamento depois de tudo. Sei lá, passei a ser mais discreta, digamos assim. Até me afastei de algumas pessoas que depois eu acabei percebendo que não me faziam bem. E nas vezes, as 2 vezes que a gente se viu depois, não posso negar que meu coração bateu forte. Que eu cheguei até a me perguntar: o que será que está acontecendo comigo? Será que se tivéssemos ficado juntos para valer, teria dado certo? Será que ele não ia se arrepender? Será que eu não iria mais tarde enjoar da sua companhia? Quem sabe o amor viesse com o tempo? Sabe, eu até gosto de pensar assim. Mas prefiro pensar que não atrapalhei a sua vida. Pelo menos não desviei do seu caminho. E tudo acabou ficando apenas como uma linda recordação. Imagine se ele joga tudo por alto e depois se arrepende. A verdade é que prefiro sentir essa saudade assim, doce, suave, embora um pouco amarga também. Sentir a falta que eu ainda sinto dele, do que ser martirizada pela culpa. Sabe, de fazer uma pessoa tomar uma decisão definitiva na sua vida, fugir daquele caminho que ele traçou para si mesmo e depois não poder corresponder ao que ele estava esperando de mim. Prefiro isso do que sentir essa falta, que, repito, é amarga e doce ao mesmo tempo. Assim como as recordações que eu tenho de nós dois juntos, fazendo amor, eu beijando a sua boca, coisa que eu já cheguei à conclusão de que nunca mais deve se repetir, apesar da falta que ele me faz e apesar de toda a saudade que eu ainda sinto.